Amado telespectador, estamos iniciando mais um programa Ramatiz, uma proposta de luz. Felizes, contentes, cheios de alegria por ter você como amigo, você como amiga e juntos caminharmos nesse momento de transformação, aproveitando os ensinamentos de Ramatiz, mas também dos outros mestres que hoje iluminam o planeta Terra para que a gente possa ter uma vida com mais qualidade. Ramatiz, para quem não está acostumado, é aquilo que nós, espíritas, chamamos de um espírito desencarnado. Alguém que viveu entre nós, que acumulou experiências e que hoje, de uma outra dimensão, nos ajuda a caminharmos um pouquinho melhor na Terra. E ele faz isso através de seres com uma sensibilidade maior que nós chamamos de médiuns. E hoje, mais uma vez, nós temos aqui o nosso companheiro, José Carlos Anarotti, que vai cumprimentá-los. Amigo telespectador, é gratificante para nós semanalmente adentrar no vosso lar. E, atualmente, nós estamos estudando uma das obras estupendas de Ramatiz. Existe praticamente um pânico no mundo, que a Terra vai acabar, que vai acontecer isto, que a profecia tal disse aquilo. E o Ramatiz vem nos esclarecer. O que nós estamos passando nada mais é do que uma adequação das energias. E o Ramatiz nos convoca a nós mudarmos também a nossa tônica vibratória, nós sermos um pouquinho melhor. Dá um minuto para você no questionamento, entrando dentro de si. E nós vamos, ao longo, talvez desse ano todo, estudar as profecias. E você vai ver que exatamente nós estamos vivenciando esse momento de introspecção. Nós estamos dentro de uma chamada Noite Negra da Alma, que ali, logo mais, nós vamos ter o alvorecer. E esse alvorecer, esse alvorecer é o alvorecer do espírito. Nunca se falou tanto em espiritualidade, nunca se falou em tanto respeito como agora. É verdade, Zanarotti. O Ramatiz ele nos mostra, principalmente na obra Mensagens do Astral, que nós estamos vivendo um momento maravilhoso. Inclusive, uma das frases que, para mim, assim, são paradigmáticas, Ramatiz diz assim: por que temer o Apocalipse, se ele representa uma das mais belas promessas de Jesus? Quer dizer, a mudança de ciclo. No programa passado, nós começamos a falar sobre as profecias maia, que tem gerado aí muito pânico e muita desinformação. Para você ter uma ideia, eu participei de um debate na Rede Boa Nova de Rádio, lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, e uma pessoa me fez a pergunta: quer dizer que as profecias maias estão falando que um planeta vai bater na Terra? Então você vê como as pessoas estão deturpando a própria profecia. Por isso que eu faço questão de mostrar para você, meu querido telespectador, a letra da profecia. O que diz a profecia? No programa passado, nós já falamos sobre as 4 primeiras profecias. São 7 profecias mais importantes, né, que falam desse momento. Então, nós falamos sobre as primeiras 4 e percebemos que não tem nada de excepcional, extraordinário que Jesus não tenha falado, que Nostradamus não tenha falado, que o João Evangelista não tenha falado no Apocalipse, e que o Ramatiz não tenha falado em 1956, quando ele lançou o livro Mensagens do Astral. Ou seja, na verdade, as profecias maia também é a mesma coisa que o Ramatiz fala do Apocalipse. São uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, uma mensagem para que a gente possa se adequar, como o nosso querido mestre Zanarotti, né? Fica melhor mestre Zanarotti, tá vendo? Não chamei de guru, né? Mestre Zanarotti, como ele disse agora há pouco, para que nós possamos nos adequar. O Adão Nonato de Oliveira, ele costuma dizer que a profecia ela é feita para não acontecer. Ou seja, é como se Deus nos desse a oportunidade, vai acontecer isso, isso e isso se você não mudar. Se você mudar, não vai acontecer, né? Porque mesmo com toda essa contundência que todos eles, né, nos avisam, Nostradamus, o próprio Jesus fala de terremotos, de mudanças geológicas terríveis, Nostradamus fala isso, Ramatiz, mas só vai estar aqui passando por isso quem não fez a lição de casa, como você diz, né? O Ramatiz é bem claro. Mas vamos terminar? O que você acha? Vamos terminar de analisar as 3 últimas profecias? Mas é muito importante
nós terminarmos as profecias, o relato da profecia, para mostrar ao telespectador que não tem há nada de motivo extraordinário. pânico. Não tem motivo de pânico. Não tem motivo de pânico. O mundo não vai acabar. Não. Né? A Terra ainda... O Ramatiz, inclusive, no livro Mensagens do Astral, ele diz assim, a Terra é um planeta muito jovem ainda. É. A Terra ainda vai viver muito tempo, ainda vai nos possibilitar possibilidades fantásticas de progresso, de crescimento. Né? Eu acho bonito que ele diz assim, e depois, quando ela tiver esgotado a sua missão no cosmos, ela ainda vai ficar por durante muito tempo, girando em torno do Sol, até que essa matéria volte, né, à matéria primordial, para que outros corpos, outras situações tenham continuidade nessa grande obra do Ser Supremo. Mas olha, vamos recordar. A primeira profecia maia, ela diz o seguinte, de acordo com o livro sagrado Chilam Balam, no final de 2012, cidades e civilizações serão destruídas, mas o período de escuridão terminará. Então, sinaliza com uma luz, sinaliza com o fim de um período difícil, de um período complexo. Aí é bem deixar bem claro que não está falando no mundo, está falando cidade. Sim, e outra coisa, fala de destruição física. Física? Espírito não vai morrer nenhum, Nenhum vai nós morrer. somos imortais. Mas nós já analisamos essa profecia. A segunda profecia maia diz o seguinte, a partir do eclipse solar de 1999, o comportamento da humanidade se transformará, ou perderá o controle, ou o homem conquistará a paz interior, que é justamente o que nós estamos vendo, né? Um momento de busca, de introspecção, de espiritualização da humanidade. Né? A facilidade que você tem na busca do conhecimento. Nunca se procurou tanto as religiões, como agora. Os templos todos lotados, as pessoas sabem, né, que nós estamos vivendo esse momento. Aliás, o Ramatiz vai falar isso na obra Mensagens do Astral, que como espíritos imortais que nós somos, todos nós sabemos que estamos vivendo aquilo que Ramatiz chama no livro Mensagens do Grande Coração. Ramatiz fala que nós estamos vivendo uma encarnação chave, quer dizer, um momento único em que nós podemos dar um salto quântico ou então se enroscar mais ainda, né? E vai aí virar professor de macaco lá no chupão, né? Tá? Então a segunda Gostei profecia, dessa, professor de macaco. Professor de macaco. Porque aqueles que forem exilados para os planetas primitivos vão levar o conhecimento, a intelectualização que tem para essas humanidades inferiores, como há 30 mil anos atrás, os exilados de Capela trouxeram para a Terra. Bom, a terceira profecia diz o seguinte, e é batata, né? O telespectador vai dar risada. A temperatura da Terra aumentaria, provocando drásticas mudanças climáticas e geológicas devido ao descaso do homem com a natureza. Tá aí. Nunca se falou tanto em ecologia, em preservação ambiental, efeito estufa e uma série de coisas que causam um certo aumento da temperatura da Terra. É claro que o Ramatiz fala que esse aumento de temperatura não se deve apenas ao descaso ecológico, mas à proximidade do planeta absinto, ou Nibiru, ou Hercólobos, que provocando um atrito magnético com a aura da Terra, está provocando também o aumento de temperatura. Mas depois nós vamos analisar isso quando falarmos sobre o livro. A quarta profecia maia diz o seguinte, revela que os problemas ambientais vão causar o degelo dos polos, né, trazendo inundações e afetando cerca de 50% da população mundial. É o que está acontecendo. Há 2, 3 meses atrás, uma calota de gelo se desprendeu da Antártida do tamanho do Distrito Federal. E os cientistas disseram que vai modificar todas as correntes subterrâneas e vai afetar o clima no mundo inteiro. Quer dizer, além de elevar o nível de água. A profecia que foi escrita há milhares de anos está batendo, né? Mas isso aqui a gente já tinha falado no programa anterior. A quinta profecia maia, vamos ver aqui. Ela diz o seguinte, haverá uma crise nos sistemas de organização e funcionamento da humanidade, para que o homem enfrente a si mesmo e adote mudanças. Está acontecendo. A crise no sistema financeiro, sistema de habitação, sistema de vida, né? O homem está tentando se reciclar. Educacional, está tudo questionando. Né? Quer dizer, então, tudo, sistema de saúde. Também não vejo motivo para tristeza ou para desespero, muito pelo contrário, para que o homem enfrente a si mesmo. Então, não dá mais para fugir. Está na hora que cada um vai ter que enfrentar a própria consciência e adote mudanças, né? Isso que é o mais importante, né? Porque nós somos
a única espécie animal que transcende. O homem é o único que transcende, que consegue se superar e crescer com essas transformações. Então a quinta profecia maia, ela está exatamente dentro desse espírito que o Ramatiz nos passa na obra Mensagens do Astral, de fim de ciclo, de renovação, de mudança para melhor. Né? Sempre para melhor. É claro que aqueles que não se adaptarem, com certeza vão virar professor de macaco. Gostou, Guru? Gostei, Professor de macaco, você gostou, né? Vão lá pro Nibiru, que os espíritas chamam de chupão, né? Não, mas tem uma passagem, né, de um preto velho que fala, olha, tem um detalhe, hein? Lá tem praias maravilhosas, não poluídas. Ah, que bom, no chupão. É um mundo primitivo, né? Os espíritos nos falam que o planeta Nibiru, ou Hercólogos, Absinto, chupão, sei lá o nome que sei fala. lá, cada um fala um nome. Esse planeta primitivo que vai levar 2/3 da humanidade terrena, segundo o Apocalipse, segundo o Ramatiz, segundo os espíritos, que serão reprovados na seleção do joio e do trigo, da esquerda e da direita, dos bodes e das ovelhas, enfim. Né? Esse planeta é um planeta primitivo, está numa situação que a Terra estava no tempo das cavernas. Então, pelo menos, não tem poluição, tem razão. Não, e tem Veja o lado bom, né? O lado bom. E daí você tem a oportunidade, né, de começar outra vez. Mas de novo, né? De novo, Muitos então. de nós já somos repetentes. Então, já viemos repetir de Capela, outra vez, viemos ué. de Sírios, viemos de Órion, de tantos lugares. Para Deus, a Deus dá para nós o direito de escolha. Deus não tem pressa. Não tem pressa. A pressa é nossa. É pressa nossa. Porque fazer segunda época de novo... É só fazer a lição de casa, Eu, né? por exemplo, sei, através de revelações espirituais e tal, que eu sou um dos exilados lá da capela. Lá eu também sou. De Zangadar, né? Você também. Eu também. É da turma, né? É da turma. Já pensou? Repetir de novo agora? Outra vez. Deus o livre. Mas vamos à sexta profecia. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de... Sexta. Vamos à sexta profecia. Aí, olha só que coisa fantástica. Um cometa, que é o próprio planeta, né? Não é um cometa, nós sabemos, mas é claro, há milhares de anos atrás... o que a gente vai expressão exigir, é um né? cometa. Um cometa colocará em risco a existência da Terra e da humanidade. E será um sinal de mudança da vida para os seres humanos. Olha que legal. Legal. Né? Realmente é tudo que o Ramatiz fala na obra Mensagens do Astral. Que esse planeta, que não é um cometa, né? Que vai passar numa órbita muito próxima da Terra, a cada 6.666 anos, ele passa nessa órbita próxima, ele é a alavanca que vai detonar todo o processo de transformação. Ele é que nem o imã, né? Que vai atrair. Ele vai provocar a verticalização do eixo da Terra. A verticalização, os e com isso, terremotos, maremotos. todas as modificações geológicas, como emersão de terras, submersão de outras, vulcões, maremotos, terremotos, enfim. Nós falamos também. Que já estão acontecendo, hein? Nós falamos no programa anterior que existe uma ilha grande e a Índia e o Paquistão está disputando, né, a soberania dela. Não estão disputando mais. Agora não está mais, porque ela submergiu. Já emergiu. O Ramatiz ele fala que exatamente o que fala a profecia maia, que esse planeta é a alavanca que vai detonar todo o movimento de transformação a nível energético, a nível espiritual e a nível físico. Físico com a verticalização do eixo e também com o abrasamento. Porque no Apocalipse fala que 1/3 da terra será abrasado. Né? E o Ramatiz fala que esse abrasamento ele vai acontecer em um momento, uma coisa muito contundente, por causa do atrito da aura magnética desse planeta com a aura da Terra. Né? Também as mudanças geológicas, submersão, e emersão, e vulcões, e terremotos e tal. Isso do ponto de vista físico. Do ponto de vista espiritual, porque a Terra vai ser expurgada desses seres que ainda permanecem endurecidos, permanecem renitentes. Então, vai haver um alívio, né? Vamos dizer assim, no clima espiritual do planeta. Na carga deletéria da Terra, né? Seria a carga espiritual. E aí, seria o terceiro aspecto que eu falaria. A questão energética, que como esse planeta é um planeta primitivo, ele vai exercer uma ação magnética como um aspirador de pó e vai sugar as energias primitivas da Terra. Então o próprio astral, o etérico, vão se aliviar, ficará um pouco mais fácil para a gente trabalhar.
Então, acho que está bem dentro do que Tá diz a dentro profecia maia. Olha, será um sinal de mudança da vida para os seres humanos. O cometa colocará em risco a existência da Terra. Né? Isso aqui está um pouquinho exagerado, porque segundo o Ramatiz, ou segundo o João Evangelista, e segundo o próprio Nostradamus, a Terra não vai acabar. Né? Vai provocar uma série de mudanças. Uma coisa que eu acho bonita no Ramatiz, ele fala que tudo isso, né, todo esse caos físico e até energético, espiritual, que vai ocorrer em determinado momento, vai ser uma grande lição, né? Porque ele fala assim que nesse momento, meu amigo, não vai adiantar você ter um diamante no dedo, né, um colar de pérolas no pescoço, milhões de dólares no banco, você vai estar correndo atrás de abrigo, atrás de comida, você vai nivelar os homens, né? E os homens vão entender finalmente que não tem jeito. Porque que a única saída é Deus. Esse estado, no sentido regional, já está acontecendo. Veja o que aconteceu no Haiti e o que aconteceu no Chile. E ali, rico, pobre. Ali, rico, pobre, você vai à cata de comida famoso, mesmo. Não famoso, ali vai embora. Poderoso, não poderoso, acabou ali. Nivela os homens. Então já está nivelando, né? Está mostrando a nivelação. Infelizmente, às vezes é preciso. Mas você imagina isso a nível mundial, a nível planetário, né? O Trigueirinho, você conhece Trigueirinho? Conheço. Trigueirinho tem algumas mensagens, eu até já falei aqui, né? E ele fala de animais se suicidando, pilhas de cadáveres no meio das ruas, nesse momento, né? Quando a coisa pegar no breu. Vamos ver, né? E tomara que a gente esteja preparado para isso. Mesmo porque o Ramatiz ele fala que aqueles que não tiverem que passar por isso serão arrebatados, serão levados por naves dos nossos amigos estelares para lugares seguros, né? Estarão operando em planos sutis, não estarão na carne, serão transferidos para outros planetas, enfim. Só vai passar quem tem que passar. Para uma outra região também que não vai acontecer. É verdade. Né? Só vai passar quem tem que passar. E finalizando, né, para que a gente consiga terminar, a 7ª profecia fala do momento em que o sistema solar, em seu giro cíclico, sairá da noite, olha que bonito, sairá da noite para entrar no amanhecer da galáxia. E o homem ganhará a faculdade de ler pensamentos. Segundo a profecia maia, numa próxima etapa nós vamos ter condição de telepaticamente nos comunicarmos. Mas eu acho que a 7ª profecia é muito bonita, né? Porque existem análises da profecia que falam de um alinhamento com o centro da galáxia. E energeticamente isso vai ser muito positivo, né? Vai nos ajudar, vai ser muito mais fácil para as pessoas se espiritualizarem. Então, Zananotti, olha, analisando as 7 profecias, eu não vejo motivo para pânico, nem para desespero. Muito pelo contrário, eu vejo notícias alvissareiras. O que você acha? Exatamente o que eu venho de encontro que o Ramatiz, né? Que existe a seleção, a separação do joio e do trigo, não é novidade. E isso nos convoca a nos mudarmos também. Aquilo que eu costumo falar, fazer a lição de casa. Sim. Você tem o conhecimento, e conhecimento você adquire e você tem que buscar a sabedoria. Uma coisa muito bacana que o Ramatiz fala, e ele coloca de uma forma científica, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não acredito nesse negócio de separação de joio do trigo, essas coisas aí que Jesus falava, negócio de religião e tal. Aí o Ramatiz diz assim, olha, meu amigo, não tem nada de religião, isso é científico, é vibração, é magnetismo, que é a lei do universo. O Allan Kardec, ele fala que quando a gente vê aquela brincadeira dos patinhos imantados, né? Patinho numa bacia de ferro e você com o imã por baixo, leva ele para cá e para lá, as pessoas não percebem que ali está o segredo do universo. Porque todo o universo é magnetismo, tudo é magnetismo. É a lei de atração que os americanos ganharam uma grana danada aí, né? Com o segredo e aquele negócio todo. É a lei de atração, é a lei maior do universo. Então o Ramatiz, ele coloca essa questão que fala nas profecias maias de uma forma científica. Meu amigo, um planeta primitivo, com um magnetismo primitivo, vai passar numa órbita próxima à Terra. Quem estiver vibrando naquela frequência vai embora. Vai ser atraído, é magnetismo. É magnetismo. Se você puser aqui meia dúzia de preguinhos e aqui meia dúzia de palito de dente, pegar um imã e chegar a passar por perto, o que ele vai pegar? Vai pegar
Vai pegar aquele que tem o mesmo Que tem o magnetismo, magnetismo. que tem afinidade, que tem sintonia. Então vamos ser palitos de dente. Sim, vamos virar palito de dente. Olha, rapaz, mas guru é fantástico. Você chegou na maior conclusão do século XXI. Nós temos que trabalhar para virar palito de dente. Essa foi fantástica, guru. Só guru para chegar numa dessa, viu? Mas é verdade, Zarate. Você foi... Amigo telespectador, mil perdões. Não é possível. Você foi genial, porque você conseguiu, você vê como é que é, tá anos-luz à frente dos outros. Você captou o meu desfecho, porque eu ia dizer exatamente o seguinte. Então, tirando a brincadeira, a proposta é essa mesmo, vamos virar palito de dente. Vamos nos transformar, fazer a caridade, perdoar, ser amorosos, ser calmos, amigos, entrar em contato com a nossa essência. Muda. Porque a nossa vibração mudando, nós vamos virar palito de dente. Então, a tônica é o seguinte, depois de toda essa neurose, né, que não existe neurose, existe uma acomodação, para que nós não sejamos os retardados, temos que fazer a lição de casa. O que é a lição de casa? Você cultivar bons sentimentos, procurar ser mais, ajudar mais aqueles que estão ao seu redor, toma cuidado naquilo que você profere, cuidado com as suas extravagâncias, o vício do álcool, do fumo, a alimentação tem que ter uma estrutura melhor. Então, são essas coisas que vai nos elevar e vai nos mudar a frequência mais deletéria. Não tem sentido, não há necessidade de pane. É o momento que, por excesso de misericórdia da divindade, que está nos revelando aquilo que nós temos que fazer. Você sabe o que o Ramatiz fala? Ele fala assim, tem gente que reclama, né? Ah, mas que Deus é esse? Terremoto, isso, vai morrer, vai matar, vai para outro planeta. Que absurdo é esse? E o Ramatiz fala assim, olha, há milhares de anos, né? Na Índia, no Egito, na Galileia, os profetas avisaram, vai acontecer lá na frente. Quer dizer, eles nos deram milhares de anos para que a gente se transformasse, para que a gente se melhorasse. Agora que chegou a hora, estão reclamando? Não, porque nós não podemos, né? Nós temos o Edgar Cayce também, nós temos as profecias... Sim, mas você veja bem. Você vê o Nostradamus, o que Nostradamus nos dá... Pegando só na linha, vamos dizer assim, judaico-cristã, Isaías, há 3.000 anos atrás, já falou tudo o que ia acontecer. Então, quer dizer, nós tivemos 3.000 anos de reencarnações dentro de samsara, né? Como dizem os hindus, e para se libertar dessa roda, para se libertar dessa negatividade. E ninguém deu bola, continuou vivendo, né? Como diz assim, vivendo como a doce vida, né? Fazendo, perturbando, machucando, maltratando, escravizando. Agora chegou o momento. Aí o Ramatiz diz assim, estão reclamando, mas você acha que tem outro jeito de mudar o planeta? Fala a verdade, dá uma olhadinha no mundo. Não, não tem. Nas pessoas. Tem que, se não for uma coisa contundente, vai ser muito difícil. Não, mas esse termo contundente, né, eu não sinto no sentido catastrofismo. Não catastrófico, não. Da experiência. A experiência, você tem... você recebeu da espiritualidade todo um conteúdo que você tem que presta fazer, atenção a maneira que o Ramatiz de fazer. fala, peraí, você não concordou com o termo contundente, o Ramatiz fala muito mais. Ele fala que essa solução drástica é mais forte que contundente. Eu não quis falar drástico. Mas a solução drástica é a única compatível com as necessidades de uma humanidade que se afastou por completo do caminho do dever. Não tendo esperança de cura, senão através de complicada operação cirúrgica, pior que contundente, hein? Que extirpe pela raiz o cancro que lhe corrói a alma. Gostou, guru? Melhor do que palito de fora. Agora, em respeito ao telespectador, amigo telespectador, fica conosco, né, nos próximos programas, aí talvez nós vamos ter, durante o ano todo, né? Veja o conteúdo profundo desta obra, que o Ramatiz, né, ele nos diz que é um astro higienizador, né? Veja o conteúdo da obra. Ele começa assim, os tempos são chegados. Depois, o juízo final. Depois, as influências astrológicas. Depois, ele retrata o signo de Peixes. Depois, os reis magros.
o valor da profecia, a Bíblia e a sua significação, o simbolismo do Apocalipse, a besta apocalíptica, o número 666 na profecia apocalíptica, a queda angélica e a ação satânica, o astro intruso e a sua influência sobre a Terra, o que emigrarão para um planeta inferior. A verticalização do eixo da Terra, as explosões atômicas e os efeitos kármicos, a higienização da Terra, suas futuras riquezas e as novas condições de vida. Olha que coisa maravilhosa. A higienização da Terra, as futuras riquezas e as novas condições de vida. Os engenheiros siderais e o plano da criação. O terceiro milênio e a nova humanidade. Que coisa maravilhosa. Que bom. Olha, Ramatiz nos dá, né? Todo um roteiro. Todo um roteiro para nós. Para que a gente possa passar por isso de uma forma gostosa, tranquila, aproveitando todas essas lições que são derramadas para a humanidade nesse momento tão importante para a evolução planetária. Chegamos ao final desse módulo, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Já já voltamos com uma entrevista, ó, daqui. Fica conosco. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro trata das consequências e das aplicações do Espiritismo e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. 0 Operadora 11 6979 2157. O Sublime Peregrino. Mensagens do Astral. Fisiologia da Alma. Esses são alguns títulos que você encontra na Editora do Conhecimento. Visite o nosso site www.edconhecimento.com.br ou ligue para 019 3451 5440. Vamos então à nossa agenda. Na Fraternidade Espírita Ramatiz estão abertas as inscrições para os cursos de Espiritismo e também para o estudo sistemático das obras de Ramatiz. No dia 4 de maio, Sérgio Tanganelli apresentará palestra com o tema Física Quântica e Espiritualidade. No dia 9 de maio, Maheshwara Chaitanya Das, sacerdote Hare Krishna, estará ministrando curso sobre alimentação lacto-vegetariana. No dia 11 de maio, Adão Nonato de Oliveira estará apresentando palestra com o tema Jesus e o Evangelho. A Fraternidade Espírita Ramatiz oferece todos os sábados, a partir das 12 horas, tratamento de saúde com operações espirituais, caso se faça necessário. O CEFA, o Centro Espírita Francisco de Assis, vai promover no próximo dia 9 de maio o Domingo Especial com Transformação Moral, com show artístico de Paula Zampi e palestra de Júlia Desu de Oliveira com o tema Medo e Insegurança. E depois o público será dividido em grupos e haverá uma grande dinâmica trabalhando a temática. No dia 23 de maio, o CEFA apresentará palestra com Richard Simonetti. E no dia 24 de maio,
Pinga Fogo com Sidney Carvalho, com perguntas e respostas sobre o tema Jesus, Modelo e Guia da Humanidade 2. O Cefa oferece todas as quintas-feiras, a partir das 14h30, passes, palestras, evangelização infantil e atendimento fraterno para você que não pode ir à noite. Então agora nós temos a sessão às quintas-feiras a partir das 14h30. A palestra de domingo, que anteriormente era apresentada às 10 horas da manhã, agora é apresentada às 18 horas. O Cefa oferece também tratamento de saúde para dependência química. Todos os sábados pela manhã, das 8 às 10 da manhã, uma equipe multidisciplinar oferece o Projeto Lírios, totalmente gratuito, que atende não só o dependente, o viciado, como também aqueles que o acompanham, familiares, amigos, chamados codependentes. Uniluz, primeiro Fórum Mundial Universalista, vai realizar a sua 14ª prévia, com o tema O Essencial de. 9 religiões diferentes estarão falando sobre o essencial dos seus cultos, da sua filosofia. Será no dia 11 de julho, na Fábrica do Amanhã, na Rua Duarte de Azevedo 686, no bairro de Santana, na capital do estado de São Paulo. Amado telespectador, estamos de volta com o nosso programa Ramatiz, uma proposta de luz. E como tínhamos prometido na semana passada, nós temos aqui mais uma vez a nossa querida companheira de Uniluz, primeiro Fórum Mundial Universalista, Margarete Gonçalves, que é instrutora do Ashram Sarva Mangalam, da Suda Dharma Mandalam. Seja bem-vinda, menina. Tudo bom, obrigadão. Estamos aprendendo um pouquinho de Suda Dharma com você. Isso, e eu com vocês. Né? A gente troca. Então, uma das coisas assim que eu acho legal, nós já fizemos programas, já te entrevistei em outros programas nossos, né? E você, dentro da Suda Dharma, existe o trabalho da medicina ayurvédica. Isso, é isso? ayurvédica. O que é a medicina ayurvédica? É uma medicina indiana, né? Antiga, milenar. Na realidade, é a medicina mais antiga, dizem, né? Os estudiosos, que é a medicina mais antiga do nosso sistema. E é totalmente natural. Qual que é a base da medicina ayurvédica? Qual a proposta, assim? Ela se baseia no o quê? natural, voltar para o simples, né? Voltar novamente para o simples, o que para nós ocidentais é muito difícil, muito complicado, né? Porque o simples vai requerer que você se dedique mais. Por exemplo, eu tenho um medicamento que eu preciso tomar amanhã. Eu vou macerar, eu tenho uma hora certa para colher, isso ali, né? Por causa do sol, do horário. Quer dizer, é muito ritualístico. Obedece às influências astrológicas, Total. Totalmente ligado e coligado e religado na natureza. É interessante. O Paracelso, ele tem esse estudo profundo, né, de você colher, aliás, de você plantar, semear, colher a planta de acordo com o momento astrológico, no momento do planeta, a hora do planeta. Isso. E conforme você vai se utilizar, conforme a patologia, você usa a raiz que fica debaixo da terra, tem um sentido. Ou você usa o tronco ou usa as folhas ou as flores. A ayurvédica é mais ou menos assim. A mesma coisa. Inclusive, o Paracelso ensinava também você fazer um talismã, né? Esse talismã você tem que ver a hora de acordo com o teu signo, os astros mais influentes naquele momento, você chumbar os metais na hora planetária, né? É mais ou menos assim? É bem assim. É bem assim, Zena, porque assim, na Índia, eles não separam as ciências, nem a arte, nem filosofia, nem religião. Então, é tudo junto. Então, mesmo para a medicina, como para as religiões, como para as filosofias, as artes, ciência, etc. e tal, uma coisa está coligada na outra. Por exemplo, de uma forma prática, agora vamos falar da prática. Eu chego lá com uma dor de barriga para você, lá no ashram lá, e você vai aplicar em mim a medicina ayurvédica. Como é que funciona? Bom, primeiro você vai passar por uma triagem, por um técnico do Ayurveda, uma anamnese. E essa anamnese vai ter como base o quê?
Por exemplo, lá no, na Ramatiz, só deixar assim, tá. o que eu quero. Na Ramatiz, se você chegar lá com a dor de barriga, você vai passar por uma análise radiestésica. Tá. Através da radiestesia, o Zanarotti, ele tem lá alguns mapas e com o pêndulo tal ele vai diagnosticar. Na medicina ayurvédica, como é que seria essa Nós anamnese? temos, assim, várias maneiras a gente está fazendo essa triagem, esse diagnóstico. Tá. Através da espessura, da coloração do seu cabelo, da pele, da unha, dos olhos, A iridologia. da língua, principalmente da língua, e do pulso, da pulsação, né? Então, e assim, linguagem corporal, obviamente, né? E tudo aquilo que O você... cabelo também? Também. Por quê? O cabelo... Se ele está mais grosso, se ele é mais viçoso, se ele é mais áspero, tem tudo. Porque nós temos, assim, os doshas, que é o nosso biotipo, né? Na hora que nascemos, como nascemos, de uma estrutura de sanguínea também. Então, daí vai delimitar qual é a sua tendência, qual é a sua essência, né? E, normalmente, quando a pessoa vai a um terapeuta, vai procurar, né, uma ajuda, ela está em desequilíbrio de alguma coisa. Sim. Então, normalmente, esse dosha pode estar em desequilíbrio. E o corpo vai mostrar isso. Exato, tudo isso vai mostrar. A exterioridade vai isso. mostrar. Aí, qual é o objetivo? De você estar equilibrando a essência desse ser, que naquele momento está em desequilíbrio. Eu não sei se eu estou enganado, mas parece que você me falou uma vez da unha também. Da unha que também. A unha é importante também importante. nesse diagnóstico. Isso. Por quê? O que a unha mostra? Ah, tem tudo. A mesma coisa que o cabelo, que a iridologia, entendeu? Ela pode ser, por exemplo, a unha da mão do vata, que é elemento ar, excesso de ar. Ela tem aqueles risquinhos, ela é branquela, ela é cheia de pontinhos. E tudo isso vai estar demonstrando características do desequilíbrio daquela pessoa naquele momento. Então Entendeu? você falou vata. 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 E quais são as outras características? predominância a o que é predominância vata? Existe outra característica ou é só vata? não, Todos nós somos vata. Temos o vata, todos Que mais? nós Sim. temos o vata, que é a depois? predominância do elemento ar. E depois Temos a predominância. o kapha, que é o Kapha. elemento água e terra. Os dois, água e terra. E depois? E tem o pita, que é a predominância do elemento fogo. Só fogo. Fogo, não, tem fogo, tem as combinações. Então você tem capa, né? Kapha, É, vata, Vata e pita. e pita. São as três características. Primordialmente falando, sim. Aí você vai fazer... Agora tem as condições. misturas entre os Tem três. as misturas e tem, por exemplo, eu posso ser um tridosha, ter os três certinhos, não é? E quando não tem essa energia certa, o que acontece? Certa. Tem que dizer, Equilibrada, na quer meio dizer. equilibrada. Não, O sempre ideal um vai é ser predominar. equilibrado ou Sim, não? mas O ideal é ser equilibrado, Equilibrado. de acordo com E o seu... quando um está extrapolando a energia? Aí ele está em desequilíbrio, é aonde entra o Ayurveda. O Ayurveda vai pegar esse momento de desequilíbrio e vai trabalhar, ver, por exemplo, essa pessoa está com excesso de água, está com excesso de kapha, excesso de emoção, está retendo líquido, não é? Então, vamos supor, ela vai ter que ter um medicamento tal da natureza, que vai ter que ser colhido na hora tal, do dia tal, na lua tal, papapá, ser confeccionado assim, assado, e dado para ela tomar. Então, Para baixar... os medicamentos ayurvédicos são específicos para aquela pessoa? Sim. Ou existe um padrão? Não. Dentro da homeopatia, Não. Dentro da homeopatia existem alguns remédios básicos. E você tem que buscar o similon. Uhum. E daí você tem que achar a frequência daquele similon, que Tá. são as dinamizações. Tá. E na medicina ayurvédica você tem uma série de medicamentos que você tem que achar a frequência vibratória, como que Não é? seria a frequência vibratória, mas a necessidade primordial naquele momento, sim. Mas não existe um padrão, não. Cada um é cada um, numa quantidade... Não, então vamos supor, eu necessária. vou numa farmácia ayurvédica, eu vou encontrar todos os medicamentos já prontos? Prontos não. Ele vai olhar para você, ele vai fazer o teu diagnóstico, ele vai pegar, ele vai usar tudo que ele tem ali e preparar na hora. Então seria um composto de vários elementos. Isso. O Eric teve recentemente na Índia, ele passou por um Vaidya, que é um médico, né, de Ayurveda. Eric é o seu filho. Isso. Que também é sacerdote da Também é, Mandalã. também é. Só para esclarecer o telespectador. É. E ele veio com os comprimidos imensos, mas ele foi ao Vaidya, na hora
ele contando pra gente. Ele entrou, ele estava cansado, etc, por causa da viagem. O Vádia disse que só olhando, falou, só pelo jeito de você andar, você tá com um problema assim, assim, assado, na coluna, tal, no músculo tal. E aí fez o diagnóstico de pulso, tal, e foi lá, pegou uma erva, outra erva, macerou, fez os comprimidinhos e passou para ele. Então, É muito particular. É muito particular. A homeopatia também é particular, só que ela tem os elementos e você vai dinamizando O que eu poderia falar para você, nós temos os antídotos na própria natureza. Sim, A gente trabalha muito com cúrcuma, com pimenta, né? Muita coisa assim. Né? E nós chamamos de antídotos isso. Tá, e a medicina ayurvédica, ela trabalha, vamos dizer assim, ela atua no físico. E doenças psíquicas, doenças emocionais também? Como é que é isso? Também. Nós temos um procedimento assim espetacular, que nós chamamos de Shirodhara, que trabalha a parte mental, que a maioria já deve ter visto, né? A foto é a pessoa deitada, com aquela teta que a gente chama em cima, caindo intermitentemente um óleo quente, medicado, né? Que vai trabalhar o Ajna, que é o chakra da testa, mais o Sahasrara, que aquele óleo quente vai caindo, num ritmo adequado, não é? Numa temperatura adequada para aquele paciente, e isso vai trabalhar a parte mental. É ótimo. Agora, o diagnóstico. Esquizofrenia, traumas, Então, etc. você tem uma técnica de diagnóstico para procurar onde está a estrutura do ser, mas com referência aos vícios, à alimentação, como que fica? A alimentação pode comer qualquer coisa? Não. Ou tem uma disciplina alimentar? Que linha que você segue? Vai depender do desequilíbrio do dosha daquele ser. Sim, tudo bem, mas aí a estrutura pode, vamos supor, eu sei que na Índia praticamente quase a totalidade é vegetariana, né? Lá é admitível também você comer a comida ocidental totalmente de aditivo, Não, de química, a Ayurveda de não é porcaria? vegetariana. Não é. E isso é até uma coisa que choca. Isso né? é interessante. No primeiro momento, Choca a primeira porque uma aula... vez você me falou que às vezes você manda a pessoa comer carne. Isso. Dependendo do desequilíbrio que ela tem. Se ela está num desequilíbrio muito vata, ela precisa aterrar, ela precisa voltar para a terra. Ela tem que animal. intoxicar, é Ela isso? tem que intoxicar porque ela está num processo de devaneio tão grande que ela só está voando e não chega a lugar nenhum. Isso é extremamente prejudicial. Traz visões. Então o mentor entendeu? espiritual pediu para o Zanarotti comer peixe. Ele estava totalmente vegetariano, né, e o mentor falou para ele que ele precisava comer um pouco de peixe. Eu passei. Talvez para aterrar também. Então, mais ou mas menos. a carne não deveria ser carne bovina, o frango, mas pode ser o peixe. Pode ser o peixe, pode ser carne branca também, não tem problema. Mas há prescrições, sim, que há necessidade do paciente. Bom, e se a pessoa É for... aquela coisa, o equilíbrio é de cada ser. Vai Individual, não tem Individual. um padrão. É o que É você já individual, disse. não tem padrão. Agora há pouco você tem respondeu aquele que pro não Zanarotti. pode comer de forma alguma carne, tem aquele que precisa da carne, entendeu? E o vegetarianismo na Índia é mais dos templos, porque a Índia tem uma influência muito grande muçulmana, principalmente do centro da Índia para o sul, é totalmente carnívoro, eles comem muito. E a Pratos e vaca pratos. como animal sagrado lá, não tem? Ai, mas aí é toda uma história que se manteve, não é? Por uma questão de necessidade, uma superpopulação. Eles não tinham de onde tirar a alimentação. Colocaram a vaca como sagrada, porque ela produz muito mais, alimenta muito mais, né? Produzindo leite e Do que derivados morta. do leite do que morta. O que é extremamente sadio também, porque a carne não é uma coisa tão agradável assim, não é? Energeticamente falando, etc e tal, e vem toda uma outra filosofia, outro contexto. Mas se come carne, sim, bastante. Não é a influência dos ingleses, não? No sul da Também Índia? teve que pouco, teve? mas mais dos muçulmanos, mais deles. São pratos e pratos, alguma coisa bem forte. Agora, nos templos, não, obviamente, todo mundo é vegetariano. E a tendência natural é ser, né? É sermos vegetarianos. Essa é uma tendência, mas assim, vegetarianos não só no físico, principalmente na mente, Sim. não é? Ah, Porque não adianta nada, né? Vou encher a cabeça de O toxina. Ramatiz deixa bem claro, né? Isso, eu acho que ele fala preferível qualquer um coisa. carnívoro evangelizado do que um vegetariano déspota. É verdade. Nós temos aí o caso do Hitler, né? Que ele era vegetariano. Exato. Tem que ser dos dois lados. Dos dois lados. Tem que ter o equilíbrio. Você tem que ter o equilíbrio.
não é? Eu vejo assim com muita cautela essa questão, porque, por exemplo, já virou uma questão de identidade. Fulano de tal, casado, nascido aqui, nascido ali, evangélico. Agora, né, fulano de tal, casado, babá, evangélico e vegetariano, entendeu? Virou como uma coisa de carteirinha, e isso está criando diferenças entre as pessoas. É interessante. Quando a nossa proposta não é essa, a nossa proposta é a unificação. Se você vê no caso do vegetarianismo, há uns 10, 15 anos atrás, quando você ia fazer uma viagem internacional, era difícil você sendo vegetariano e você saber escolher, né? Uma vez eu estive para o México, que a comida mais adequada era a comida com carne que você separava, porque a comida vegetariana estava intragável, então não tinha uma consciência. Agora, no fim do ano, eu estive com meus filhos na Inglaterra, qual é o prato? Então você tem vários níveis de vegetariano. Tem o lacto, tem o sem a lactose, tem o jainismo, tem várias, tem umas 15, tem um vegano. Então você tem umas opções agora, então eles só estão atendendo o ser, né? É verdade. Então, e me alimentei muito bem. Então você vê que a mudança está, a consciência. Mudança de consciência. Muda muito, isso é muito legal. Isso é muito legal. Dentro da medicina ayurvédica, vocês utilizam também a yoga, mantras, essas coisas têm a ver com... É sempre aquilo, é uno a coisa, é totalmente holístico, Você tem, por exemplo, para controlar ou para equilibrar algum dosha em desequilíbrio, né, algum biotipo em desequilíbrio, o asana adequado, que são aquelas posturas do Hatha Yoga. Nós temos os mantras adequados, os bijas mantras, né, que são bijas, são sementes de poder, né? Tem tudo isso. Os pranayamas adequados. E lá na Naradeva, né? Naradeva. Que o espaço lá é Naradeva. Naradeva. Dentro do Naradeva funciona também a Sudadharma. O templo do Sudadharma, isso. O templo do Sudadharma. Por exemplo, aí na tela nós estamos colocando os dados tal para contato, endereço, essa coisa. Se a pessoa quiser ir lá, tiver com um problema físico, que dia que ela tem que ir, o que ela tem que procurar, É como só que ligar, funciona? tem uma secretária que vai atendê-la e conforme a possibilidade da pessoa mesmo, ela marca uma consulta ou uma visita, né? Como nós somos um instituto de cultura hindu, nós estamos linkados aos indianos aqui na Índia, né? Aqui no Brasil, aqui na Índia. Então, nós trazemos muitos indianos. Né? Tudo que acontece na Índia, está acontecendo alguma coisa aqui no Naradeva também. Né? Tá, O cônsul da Índia, o consulado também, a gente tem uma parceria. E a pessoa se trata com uma medicação alopática, uma doença muito grave, alguma coisa assim. E quando ela começa o trabalho com a Ayurveda, ela tem que parar com a alopatia ou ela pode fazer em paralelo? Não necessariamente. Por isso nós temos terapeutas e terapeutas que também são médicos alopatas, também atendem no Naradeva. Então, quando a pessoa necessita de uma consulta desse nível, ela passa com o médico, que é aquele que é médico alopata, e ele vai fazer um bem bolado com isso. Porque tem pessoas que já têm uma doença crônica e precisa daquela medicação diária. Não é tirando, não é assim. Ninguém é insano e irresponsável. Tem que ser o caminho do meio, né? Exatamente. Como você mesmo falou. Exatamente. Para o ocidental é mais difícil, né? Porque o indiano nasce naquela cultura. Ele já acorda, ele faz asanas. Ele faz um pranayama, não é? Ele vai fazer meditação. Nós acordamos correndo, sempre atrasado, vamos trabalhar. Sempre em cima da hora. Não é? Loucura que você falou, é verdade. É verdade, é uma questão de cultural. Então, nós temos um pouco mais de contratempos. Então, tem que ser uma coisa adequada, com calma, mudando os hábitos. Saindo um pouquinho fora agora da medicina ayurvédica, eu acho que seria até chovendo molhado perguntar para vocês se vocês acreditam na reencarnação, lei de causa e efeito, né? Mas e na comunicabilidade dos espíritos? Como é que é? A Sudadharma aceita que existem seres que podem entrar em contato conosco? É claro. Lógico que não é visto como acontece nessa coisa popularesca que está por aí. Né? Em cada esquina tem um centro que a gente fala, aí eu brinco muito, o Pai Berinjela sobe e desce. Né? O Pai Berinjela subiu, o Pai Berinjela desceu, porque é uma coisa assim, marca um horário com os espíritos, tal horário, tal, ele está disponível, não.
Mas a tomada de consciência, que, por exemplo, o Sudadharma nos dá, a escola nos dá, através da sua metodologia, quem realmente medita, vai abrir essas conexões. Tá, né? e vocês... Bom, é claro, se vocês acreditam na reencarnação, Sim. nos intervalos Isso é tem que fato. ficar em algum lugar, né? É fato, É, não, a nos comunicação... intervalos, Porque não existe isso. Aqui está cheio de espíritos, aqui está Sim, cheio de consciência. claro, com certeza. Só não estão visíveis, não estão no corpo, na No prakriti, isso, como nós. Mas eles coexistem, existem, estão entre nós, têm uma comunicação, fazem a sua comunicação, sim, nós temos tudo isso. Tá. Desenvolvemos toda a parte de telepatia, clareaudiência, clarividência, normal, viagem astral, normal. Tudo isso é uma consequência natural. Então, isso é uma coisa natural no sentido anímico. Agora, a interferência espiritual, a orientação espiritual dos mentores, como é praticada no Espiritismo. Como igual vocês? Não, tem só comunicação direta. Nós somos uma escola de síntese que traz condições para que o DASA, né, o servidor, tenha as suas próprias experimentações diretas. Com quem? Sim. Com os seus próprios mentores. Tá. Entendeu? Por exemplo, meditamos e vou até Ramatiz e falo com ele, ele me transmite telepaticamente ou de uma outra Sim, forma. coisa e você, normal. igual Natural, vai. Natural. O nome acho que é esse, natural. Né? Natural. Porque as pessoas até hoje, eu acho que o Allan Kardec teve assim, um papel muito importante no Ocidente, a nível de Ocidente, de exatamente desmistificar. Mostrar que a mediunidade, ou a sensibilidade, ou a paranormalidade, quer dizer, até o nome paranormalidade não é um nome muito correto, porque é a normalidade. É normalidade. Todo ser humano tem a sensibilidade. Exatamente. Né? E quando, por exemplo, se achava antes que as pessoas que conseguiam esse contato transcendental, vamos dizer assim, para ficar melhor, eram pessoas privilegiadas, místicos, sobrenaturais, pessoas diferentes. E o Allan Kardec diz assim, olha, é uma faculdade humana. Isso. Todo mundo tem uma sensibilidade. E através da espiritualização, Isso, principalmente dos exercícios, da yoga, do exercício mental, dos mantras, né, a sensibilidade vai aumentando. E óbvio que chega a esse contato. Isso, Então, o yoga é muito claro, né? Tudo isso que chamamos de paranormalidade está tudo intrínseco no nosso corpo. É uma normalidade. É normal. Não existe faz paranormal, parte, né? Isso. Existe o normal que a gente não entende ainda. E por isso chama de Está paranormal. tudo constituído no corpo etérico ali, todas essas faculdades. Né? Não existe a paranormalidade. Isso não. Né? Mais um outro aspecto que eu acho que para nós é muito importante. Ramatiz, né? O nosso chefão aqui, o guru maior, porque o guru menor está ali. Né? O Ramatiz, ele tem assim, como tônica, como, vamos dizer assim, direcionamento, o universalismo. Sim. Ou seja, o respeito, a compreensão, o entendimento panorâmico sobre aquilo que as outras religiões fazem. E não só, ele diz, né? Eu acho muito bonito, não só o entendimento, mas o júbilo, a alegria por aquilo que se faz em outras tradições que não a isso nossa. é importante. Como que isso é para a Sudadharma? É isso mesmo. Por exemplo, nós temos os 3 aforismos que a gente estava comentando. Então, que eles dizem exatamente isso. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Ó, já nivelei E todos tudo. também. Exato. Tudo e todos. Tudo vem de Deus. Até aquele ser mais chulo. Você sabe que, só rapidinho, a dona Nata diz assim, quando você fala assim, que fulano não presta, você está dizendo que Deus não presta. Faz parte Tudo dele. é Deus, né? É uma expressão. Ou quando você fala assim, eu sou fraco, você está dizendo que Deus é fraco. É uma expressão. Porque você é uma também expressão é uma parte da de mesma Deus. fonte. Tudo é Brahma, tudo vem de Brahma. Né? E que tudo é necessário. Né? Mesmo que esse necessário aparentemente tenha a sintonia de ser uma coisa ruim. Sim, no primeiro momento. No primeiro momento, e depois você vai vendo, avaliando, que não necessariamente tem um aprendizado atrás do sofrimento ou do prazer, não é? Agora, o respeito é fundamental. O que Ramatiz fala é básico, né? É básico e fundamental. E difícil, viu? Sim, Difícil. Porque hoje em dia todo mundo promulga o amor incondicional daqui, o amor incondicional de lá, mas sai da hora da reunião de onde se professa o bendito, teoricamente, amor incondicional, sai chutando cachorro, sai por aí pegando florzinha do jardim, quer dizer, há um desrespeito, não há uma consciência ainda, né? Mas
o respeito é porque não tem o respeito na frente do amor. Por exemplo, eu sou um protestante, seria pedir muito, mas eu sou um católico e eu quero frequentar a Sudadharma Mandalã. Pode. Tudo bem? Pode. Eu sou um budista Não é e eu religião. quero aprender Sudadharma lá. não é religião. Eu sou um não ateu. é considerado. religião. Eu sou um ateu, eu Pode, gosto. claro que pode. Eles se dão muito bem. Lá tenho vários. Lá eu tenho Rosa Cruz, lá eu tenho maçons, eu tenho teósofos, tenho Ateu. ateu, tem candomblé, tem umbanda. Então ela é totalmente Kardecistas universalista. é de monte, Que bom. de monte, entendeu? É uma coisa que... Sim, porque olha, uma coisa que o Ramatiz fala, e eu acho assim fantástico, que ele fala que a diversidade enriquece a unidade. Com certeza. Ela não com prejudica a certeza. unidade, ao contrário. Né? Com certeza. Então cada um traz alguma coisinha, ninguém tem todas as aptidões, né? Eu ajudo você naquilo que eu tenho de melhor e você me ajuda naquilo que você tem de melhor e todos crescem. Né? Tanto, Sidney, que lá nós estudamos, dentro daquilo que a gente consegue, todas as filosofias, todas as escolas, não é? E, por exemplo, nos últimos graus, por exemplo, de uma maçonaria, no último grau de uma Rosa Cruz, no último grau dessas escolas iniciáticas, eles mandam procurar o Sudadharma. Eu tenho graus elevadíssimos lá, Olha que de bom. Sudadharma. Uns falam que Sudadharma não existe no físico, que é o mandalão, Sim. né? Mas é só ir lá e nos conhecer, vocês vão ver. E são seres normais que estamos aqui aprendendo um com o outro, são todos muito bem-vindos. Que bom. Mas só não vai ter a arrogância, como alguns já chegaram. Não, eu sou grau tal na instituição tal, eu quero entrar numa forma mais graduada que não. Vai começar no beabá, Bom. entendeu? Que bom. Normal, né? Bom, Margarete, nós queríamos agradecer do coração Agradeço a sua eu. participação nesses 2 programas, né? Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Mas a gente Cronos. volta. Cronos é impiedoso. É verdade, Né? é Quem verdade. quiser conhecer mais, está lá, Naradeva Naradeva Tchala. Chala, É. né? À disposição, vocês têm o endereço, tem site, telefone. Isso. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Olha, do coração. olha, de tudo isso que nós falamos, eu acho que o que teria que calar mais fundo para o nosso entendimento é o tudo é necessário para esse momento. Sim. Né? Tudo é necessário. Avalie esta frase, tudo é necessário. A partir desse compromisso, dessa base, teu prisma de ver as coisas vai se modificar, com certeza. Que bom. E namastê. Namastê. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa. Muita paz, muita luz e até a semana que vem, se Deus quiser. Zana? Amigo telespectador, foi gratificante estar junto com você. Até o próximo programa. Amado telespectador, estamos iniciando mais um programa Ramatiz, uma proposta de luz. Felizes, contentes, cheios de alegria por ter você como amigo, você como amiga e juntos caminharmos nesse momento de transformação, aproveitando os ensinamentos de Ramatiz, mas também dos outros mestres que hoje iluminam o planeta Terra para que a gente possa ter uma vida com mais qualidade. Ramatiz, para quem não está acostumado, é aquilo que nós, espíritas, chamamos de um espírito desencarnado. Alguém que viveu entre nós, que acumulou experiências e que hoje, de uma outra dimensão, nos ajuda a caminharmos um pouquinho melhor na Terra. E ele faz isso através de seres com uma sensibilidade maior que nós chamamos de médiuns. E hoje, mais uma vez, nós temos aqui o nosso companheiro, José Carlos Anarotti, que vai cumprimentá-los. Amigo telespectador, é gratificante para nós semanalmente adentrar no vosso lar. E atualmente nós estamos
estudando uma das obras estupendas de Ramatiz. Existe praticamente um pânico no mundo, que a Terra vai acabar, que vai acontecer isto, que a profecia tal disse aquilo. E o Ramatiz vem nos esclarecer. O que nós estamos passando nada mais é do que uma adequação das energias. E o Ramatiz nos convoca a nós mudarmos também a nossa tônica vibratória, nós sermos um pouquinho melhor. Dá um minuto para você no questionamento, entrando dentro de si. E nós vamos, ao longo, talvez desse ano todo, estudar as profecias. E você vai ver que exatamente nós estamos vivenciando esse momento de introspecção. Nós estamos dentro de uma chamada Noite Negra da alma, que ali, logo mais, nós vamos ter o alvorecer. E esse alvorecer, esse alvorecer é alvorecer do espírito. Nunca se falou tanto em espiritualidade, nunca se falou em tanto respeito como agora. É verdade, Zanarotti. O Ramatiz ele nos mostra, principalmente na obra Mensagens do Astral, que nós estamos vivendo um momento maravilhoso. Inclusive, uma das frases que, para mim, assim, são paradigmáticas, Ramatiz diz assim: por que temer o Apocalipse, se ele representa uma das mais belas promessas de Jesus? Quer dizer, a mudança de ciclo. No programa passado, nós começamos a falar sobre as profecias maia, que tem gerado aí muito pânico e muita desinformação. Para você ter uma ideia, eu participei de um debate na Rede Boa Nova de Rádio, lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, e uma pessoa me fez a pergunta: quer dizer que as profecias maias estão falando que um planeta vai bater na Terra? Então você vê como as pessoas estão deturpando a própria profecia. Por isso que eu faço questão de mostrar para você, meu querido telespectador, a letra da profecia. O que diz a profecia? No programa passado, nós já falamos sobre as 4 primeiras profecias. São 7 profecias mais importantes, né, que falam desse momento. Então, nós falamos sobre as primeiras 4 e percebemos que não tem nada de excepcional, extraordinário que Jesus não tenha falado, que Nostradamus não tenha falado, que o João Evangelista não tenha falado no Apocalipse, olha, e que o Ramatiz não tenha falado em 1956, quando ele lançou o livro Mensagens do Astral. Ou seja, na verdade, as profecias maia também é a mesma coisa que o Ramatiz fala do Apocalipse. São uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, uma mensagem para que a gente possa se adequar, como o nosso querido mestre Zanarotti, né? Melhor mestre Zanarotti, tá vendo? Não chamei de guru, né? Mestre Zanarotti, como ele disse agora há pouco, para que nós possamos nos adequar. O Adão Nonato de Oliveira, ele costuma dizer que a profecia ela é feita para não acontecer. Ou seja, é como se Deus nos desse a oportunidade, olha, vai acontecer isso, isso e isso se você não mudar. Se você mudar, não vai acontecer, né? Porque mesmo com toda essa contundência que todos eles, né, nos avisam, Nostradamus, o próprio Jesus fala de terremotos, de mudanças geológicas terríveis, Nostradamus fala isso, Ramatiz, mas olha, só vai estar aqui passando por isso quem não fez a lição de casa, como você diz, né? O Ramatiz é bem claro. Mas vamos terminar? O que você acha? Vamos terminar de analisar as 3 últimas profecias? Mas é muito importante nós terminarmos as profecias, o relato da profecia, para mostrar ao telespectador que não tem nada de extraordinário. Não tem motivo de pânico. Não tem motivo de pânico. O mundo não vai acabar. Não. Né? A Terra ainda... O Ramatiz, inclusive, no livro Mensagens do Astral, ele diz assim: a Terra é um planeta muito jovem ainda. A Terra ainda vai viver muito tempo, ainda vai nos possibilitar possibilidades fantásticas de progresso, de crescimento, né? E eu acho bonito que ele diz assim: e depois, quando ela tiver esgotado a sua missão no cosmos, ela ainda vai ficar por durante muito tempo, girando em torno do Sol, até que essa matéria volte, né, a matéria primordial, para que outros corpos, outras situações tenham continuidade nessa grande obra do Ser Supremo. Mas olha, vamos recordar. A primeira profecia maia, ela diz o seguinte: de acordo com o livro sagrado Chilam Balam,
No final de 2012, cidades e civilizações serão destruídas, mas o período de escuridão terminará. Então, sinaliza com uma luz, sinaliza com o fim de um período difícil, de um período complexo. Aí é bem deixar bem claro que não está falando no mundo, está falando cidade. Sim, e outra coisa, fala de destruição física. Física, é? Espírito não vai morrer nenhum, Nenhum vai nós morrer. somos imortais. Mas nós já analisamos essa profecia. A segunda profecia maia diz o seguinte: a partir do eclipse solar de 1999, o comportamento da humanidade se transformará, ou perderá o controle, ou o homem conquistará a paz interior, que é justamente o que Que nós tá estamos acontecendo. vendo, né? Um momento de busca, de introspecção, de espiritualização A da facilidade, humanidade, né? A facilidade que você tem na busca do Nunca se conhecimento. procurou tanto as tanto como religiões, agora. os templos todos lotados, as pessoas sabem, né, que nós estamos vivendo esse momento. Aliás, o Ramatiz vai falar isso na obra Mensagens do Astral, que como espíritos imortais que nós somos, todos nós sabemos que estamos vivendo aquilo que Ramatiz chama no livro Mensagens do Grande Coração. Ramatiz fala que nós estamos vivendo uma encarnação chave, quer dizer, um momento único em que nós podemos dar um salto quântico ou então se enroscar mais ainda, né? E vai aí virar professor de macaco lá no chupão, né? É. Tá? Então a segunda Gostei profecia... dessa, professor de macaco. Professor de macaco. Porque aqueles que forem exilados para os planetas primitivos vão levar o conhecimento, a intelectualização que tem para essas humanidades inferiores, É verdade. como há 30 mil anos atrás, os Aconteceu exilados com a de Terra. Capela trouxeram para a Terra. Bom, a terceira profecia diz o seguinte, e é batata, né? O telespectador vai dar risada. A temperatura da Terra aumentaria, provocando drásticas mudanças climáticas e geológicas devido ao descaso do homem com a natureza. Tá aí. Nunca se falou tanto em ecologia, em preservação ambiental, efeito estufa e uma série de coisas que causam um certo aumento da temperatura da Terra. É claro que o Ramatiz fala que esse aumento de temperatura não se deve apenas ao descaso ecológico, mas à proximidade do planeta absinto, ou Nibiru, ou Hercólobos, que provocando um atrito magnético com a aura da Terra, está provocando também o aumento de temperatura. Mas depois nós vamos analisar isso quando falarmos sobre o livro. A quarta profecia maia diz o seguinte, revela que os problemas ambientais vão causar o degelo dos polos, né, trazendo inundações e afetando cerca de 50% da população mundial. É o que está acontecendo. Há 2, 3 meses atrás, uma calota de gelo se desprendeu da Antártida do tamanho do Distrito Federal. E os cientistas disseram que vai modificar todas as correntes subterrâneas e vai afetar o clima no mundo inteiro. Quer dizer, Além de elevar o nível de água. a profecia que foi escrita há milhares de anos está batendo, acontecendo. né? Mas isso aqui a gente já tinha falado no programa anterior. A quinta profecia maia, vamos ver aqui. Ela diz o seguinte, haverá uma crise nos sistemas de organização e funcionamento da humanidade, para que o homem enfrente a si mesmo e adote mudanças. Está acontecendo. A crise no sistema financeiro, sistema de habitação, sistema de vida, de né? O tudo. homem está tentando se reciclar. Educacional, está tudo questionando. Né? Quer dizer, então, Tudo, sistema de saúde. também não vejo motivo para tristeza ou para desespero, muito pelo contrário, para que o homem enfrente a si mesmo. Então, não dá mais para fugir. Está na hora que cada um vai ter que enfrentar a própria consciência e adote mudanças, né? Isso que é o mais importante, né? Porque nós somos a única espécie animal que transcende. O homem é o único que transcende, que consegue se superar e crescer com essas transformações. Então, a quinta profecia maia, ela está exatamente dentro desse espírito que o Ramatiz nos passa na obra Mensagens do Astral, de fim de ciclo, de renovação, de mudança para melhor. Né? Sempre para melhor. É claro que aqueles que não se adaptarem, com certeza vão virar professor de macaco. Gostou, Guru? Gostei, Professor de macaco, você gostou, né? Vão lá pro Nibiru, que os espíritas chamam de chupão, né? Não, mas tem uma passagem, né, de um preto velho que fala, olha, tem um detalhe, hein? Lá tem praias maravilhosas, não poluídas. Ah, que bom, no chupão. É um mundo primitivo, né? Os espíritos nos falam que o planeta Nibiru, ou Hercólobos, Absinto, Chupão, sei lá o nome que sei fala. lá, cada um fala um nome. Esse planeta primitivo que vai levar
2/3 da humanidade terrena, segundo o Apocalipse, segundo o Ramatiz, segundo os Espíritos, que serão reprovados na seleção do joio e do trigo, da esquerda e da direita, dos bodes e das ovelhas, enfim. Né? Esse planeta é um planeta primitivo, está numa situação que a Terra estava no tempo das cavernas. É. Então, pelo menos não tem poluição, tem razão. Não, e tem um Veja o detalhe. lado bom, né? O lado bom. E daí você tem a oportunidade, né, de começar outra vez. Mas de novo, né? De novo, Muitos então. de nós já somos repetentes. Então, já viemos repetir de Capela, outra vez, viemos ué. de Sírios, viemos de Órion, Não, de tantos lugares. Para Deus, a Deus dá para nós o direito de escolha. Deus não tem pressa. Não tem pressa. A pressa é nossa. É pressa nossa. Porque fazer segunda época de novo, É só fazer a lição de casa, eu, né? por exemplo, sei, através de revelações espirituais e tal, que eu sou um dos exilados lá da capela. Lá eu também sou. De Zangadar, né? Você também. Eu também. É da turma, né? É da turma. Já pensou repetir de novo? Agora? Outra vez. Deus o livre. Mas vamos à sexta profecia. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de... Sexta. Vamos à sexta profecia. Aí, olha só que coisa fantástica. Um cometa, que é o próprio planeta, né? Não é um cometa, nós sabemos, mas é claro, há milhares de anos atrás... O que a gente vai expressão exigir, é um né? cometa. Um cometa colocará em risco a existência da Terra e da humanidade. E será um sinal de mudança da vida para os seres humanos. Olha que legal. Legal. Né? Realmente é tudo que o Ramatiz fala na obra Mensagens do Astral. Que esse planeta, que não é um cometa, né? Que vai passar numa órbita muito próxima da Terra, a cada 6.666 anos, ele passa nessa órbita próxima, ele é a alavanca que vai detonar todo o processo de transformação. Ele é que nem o imã, né? Que vai atrair. Ele vai provocar a verticalização do eixo da Terra. verticalização, e os com isso, terremotos, maremotos. todas as modificações geológicas, como emersão de terras, submersão de outras, vulcões, maremotos, terremotos, enfim. Nós falamos também. Que já estão acontecendo, hein? Nós falamos no programa anterior que existe uma ilha grande e a Índia e o Paquistão está disputando, né, a soberania dela. Não estão né? disputando mais. Agora não está mais, porque ela submergiu. já emergiu. O Ramatiz ele fala que exatamente o que fala a profecia maia, que esse planeta é a alavanca que vai detonar todo o movimento de transformação a nível energético, a nível espiritual e a nível físico. Físico com a verticalização do eixo e também com o abrasamento. Porque no Apocalipse fala que 1/3 da terra será abrasado, né? E o Ramatiz fala que esse abrasamento ele vai acontecer em um momento, uma coisa muito contundente, por causa do atrito da aura magnética desse planeta com a aura da Terra. Né? Também as mudanças geológicas, submersão, e emersão, e vulcões, e terremotos e tal. Isso do ponto de vista físico. Do ponto de vista espiritual, porque a Terra vai ser expurgada desses seres que ainda permanecem endurecidos, permanecem renitentes. Então, vai haver um alívio, né? Vamos dizer assim, no clima espiritual do planeta. Na carga deletéria da Terra, né? Seria a carga espiritual. E aí, seria o terceiro aspecto que eu falaria. A questão energética, que como esse planeta é um planeta primitivo, ele vai exercer uma ação magnética como um aspirador de pó e vai sugar as energias primitivas da Terra. Então o próprio astral, o etérico, vão se aliviar, ficará um pouco mais fácil para a gente trabalhar. Então eu acho que está bem dentro do que diz a profecia maia. Olha, será um sinal de mudança da vida para os seres humanos. O cometa colocará em risco a existência da Terra. Né? Isso aqui está um pouquinho exagerado, porque segundo o Ramatiz, ou segundo o João Evangelista, e segundo o próprio Nostradamus, a Terra não vai acabar. Né? Vai provocar uma série de mudanças. Uma coisa que eu acho bonita no Ramatiz, ele fala que tudo isso, né, todo esse caos físico e até energético, espiritual, que vai ocorrer em determinado momento, vai ser uma grande lição, né? Porque ele fala assim que nesse momento, meu amigo, não vai adiantar você ter um diamante no dedo, né, um colar de pérolas no pescoço, milhões de dólares no banco, você vai estar correndo atrás de abrigo, atrás de comida, você vai nivelar os homens, né? E os homens vão entender, finalmente, que não tem jeito. Porque que a única saída é Deus. Esse estado
no sentido regional já está acontecendo. Veja o que aconteceu no Haiti e o que aconteceu no Chile. E ali, rico, pobre. Ali, rico, pobre, você vai à cata de comida famoso, mesmo. não famoso, ali vai embora. Poderoso, não poderoso, é. acabou ali. Nivela os homens. Então já está nivelando, né? Está mostrando a nivelação. Infelizmente, às vezes é preciso. Mas você imagina isso a nível mundial, a nível planetário, né? O Trigueirinho, você conhece Trigueirinho? Conheço. Trigueirinho tem algumas mensagens, até já falei aqui, né? E ele fala de animais se suicidando, pilhas de cadáveres no meio das ruas, nesse momento, né? Quando a coisa pegar no breu. Vamos ver, né? E tomara que a gente esteja preparado para isso. Mesmo porque o Ramatiz ele fala que aqueles que não tiverem que passar por isso serão arrebatados, serão levados por naves dos nossos amigos estelares para lugares seguros, né? Estarão operando em planos sutis, não estarão na carne, serão transferidos para outros planetas, enfim. Ou só vai passar quem tem que passar. Para uma outra região também que não vai quem acontecer. Tem que passar, é verdade. Né? Só vai passar quem tem que passar. E finalizando, né, para que a gente consiga terminar, a 7ª profecia fala do momento em que o sistema solar, em seu giro cíclico, sairá da noite, olha que bonito, sairá da noite para entrar no amanhecer da galáxia. E o homem ganhará a faculdade de ler pensamentos. Segundo a profecia maia, numa próxima etapa nós vamos ter condição de telepaticamente nos comunicarmos. Mas eu acho que a 7ª profecia é muito bonita, né? Porque existem análises da profecia que falam de um alinhamento com o centro da galáxia. E energeticamente isso vai ser muito positivo, né? Vai nos ajudar, vai ser muito mais fácil para as pessoas se espiritualizarem. Então, Zanarotti, olha, analisando as 7 profecias, eu não vejo motivo para pânico, nem para desespero. Muito pelo contrário, eu vejo notícias alvissareiras. O que você acha? Exatamente o que eu venho de encontro que o Ramatiz, né? Que existe a seleção, a separação do joio e do trigo, não é novidade. E isso nos convoca a nos mudarmos também. Aquilo que eu costumo falar, fazer a lição de casa. Sim. Você tem o conhecimento, e conhecimento você adquire e você tem que buscar a sabedoria. Uma coisa muito bacana que o Ramatiz fala, e ele coloca de uma forma científica, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não acredito nesse negócio de separação de joio do trigo, essas coisas aí que Jesus falava, negócio de religião e tal. Aí o Ramatiz diz assim, olha, meu amigo, não tem nada de religião, isso é científico, é vibração, é magnetismo, que é a lei do universo. O Allan Kardec, ele fala que quando a gente vê aquela brincadeira dos patinhos imantados, né? Patinho numa bacia de ferro e você com o imã por baixo, leva ele para cá e para lá, as pessoas não percebem que ali está o segredo do universo. Porque todo o universo é magnetismo, tudo é magnetismo. É a lei de atração que os americanos ganharam uma grana danada aí, né? Com o segredo e aquele negócio todo. É a lei de atração, é a lei maior do universo. Então o Ramatiz, ele coloca essa questão que fala nas profecias maias de uma forma científica. Meu amigo, um planeta primitivo, com um magnetismo primitivo, vai passar numa órbita próxima à Terra. Quem estiver vibrando naquela frequência vai embora. Vai ser atraído, é magnetismo. É magnetismo. Se você puser aqui meia dúzia de preguinhos e aqui meia dúzia de palito de dente, pegar um imã e chegar a passar por perto, o que ele vai pegar? Vai pegar... Vai pegar aquele que tem o mesmo magnetismo, que tem afinidade, que tem sintonia. Então vamos ser palitos de dente. Sim, vamos virar palito de dente. Olha, rapaz, mas guru é fantástico. Você chegou na maior conclusão do século XXI. Nós temos que trabalhar para virar palito de dente. Essa foi fantástica, guru. Só guru para chegar numa dessa. Viu? Mas é verdade, Zanatti. Amigo telespectador, meu perdão. Não é possível. Você foi genial, porque você conseguiu, você vê como é que é, tá anos-luz à frente dos outros. Você captou o meu desfecho, porque eu ia dizer exatamente o seguinte. Então, tirando a brincadeira, a proposta é essa mesmo, vamos virar palito de dente. Vamos nos transformar, fazer a caridade, perdoar, ser amorosos, ser calmos, amigos, entrar em contato com a nossa essência. Muda. Porque a nossa vibração mudando, nós vamos virar palito de dente. Então, a tônica é o seguinte, depois de toda essa neurose,
né, que não existe neurose, existe uma acomodação, para que nós não sejamos os retardados, temos que fazer a lição de casa. O que é a lição de casa? Você cultivar bons sentimentos, procurar ser mais, ajudar mais aqueles que estão ao seu redor, toma cuidado naquilo que você profere, cuidado com as suas extravagâncias, o vício do álcool, do fumo, a alimentação tem que ter uma estrutura melhor. Então, são essas coisas que vai nos elevar e vai nos mudar a frequência mais deletéria. Não tem sentido, não há necessidade de pane. É o momento que, por excesso de misericórdia da divindade, que está nos revelando aquilo que nós temos que fazer. Exato. Você sabe o que o Ramatiz fala? Ele fala assim, tem gente que reclama, né? Ah, mas que Deus é esse? Terremoto, isso, vai morrer, vai matar, vai para outro planeta, que absurdo é esse? E o Ramatiz fala assim, olha, há milhares de anos, né? Na Índia, no Egito, na Galileia, os profetas avisaram, ó, vai acontecer lá na frente. Quer dizer, eles nos deram milhares de anos para que a gente se transformasse, para que a gente se melhorasse. Agora que chegou a hora, estão reclamando? Não, porque nós não podemos, né? Nós temos o Edgar Cayce também, nós temos as profecias... Sim, mas você veja bem. Você vê o Nostradamus, o que Nostradamus nos dá... Pegando só na linha, vamos dizer assim, judaico-cristã, Isaías, há 3.000 anos atrás, já falou tudo o que ia acontecer. Então, quer dizer, nós tivemos 3.000 anos de reencarnações dentro de samsara, né? Como dizem os hindus, e para se libertar dessa roda, para se libertar dessa negatividade. E ninguém deu bola, continuou vivendo, né? Como diz assim, vivendo como a doce vida, né? Fazendo, perturbando, machucando, maltratando, escravizando. Agora chegou o momento. Aí o Ramatiz diz assim, estão reclamando, mas você acha que tem outro jeito de mudar o planeta? Fala a verdade, dá uma olhadinha no mundo. Não, não tem. Nas pessoas. Tem que, se não for uma coisa contundente, vai ser muito difícil. Não, mas esse termo contundente, né, eu não sinto no sentido catastrofismo. Não catastrófico, não. Da experiência. A experiência, você tem... você recebeu da espiritualidade todo um conteúdo que você tem que presta fazer, atenção a maneira que o Ramatiz de fazer. fala, peraí, você não concordou com o termo contundente, o Ramatiz fala muito mais. Ele fala que essa solução drástica é mais forte que contundente. Eu não quis falar drástico. Mas a solução drástica é a única compatível com as necessidades de uma humanidade que se afastou por completo do caminho do dever. Não tendo esperança de cura, senão através de complicada operação cirúrgica, pior que contundente, hein? Que extirpe pela raiz o cancro que lhe corrói a alma. Gostou, Guru? Melhor do que palito de fogo. Agora, em respeito ao telespectador, amigo telespectador, fica conosco, né, nos próximos programas, aí talvez nós vamos ter, durante o ano todo, né? Veja o conteúdo profundo dessa obra, que o Ramatiz, né, ele nos diz que é um astro higienizador, né? Veja o conteúdo da obra. Ele começa assim, os tempos são chegados. Depois, o juízo final. Depois, as influências astrológicas. Depois, ele retrata o signo de peixes. Depois, os reis magros. O valor da profecia. A Bíblia e a sua significação, o simbolismo do Apocalipse, a besta apocalíptica, o número 666 na profecia apocalíptica, a queda angélica e a ação satânica, o astro intruso e a sua influência sobre a Terra, o que emigrarão para um planeta inferior. A verticalização do eixo da Terra. As explosões atômicas e os efeitos kármicos, a higienização da Terra, suas futuras riquezas e as novas condições de vida. Olha que coisa maravilhosa. A higienização da Terra, as futuras riquezas e as novas condições de vida. Os engenheiros siderais e o plano da criação. O terceiro milênio e a nova humanidade. Que coisa maravilhosa. Que bom. Olha, Ramatiz nos dá, né? Todo um roteiro. Todo um roteiro para nós. Para que a gente possa passar por isso de uma forma gostosa,
tranquila, aproveitando todas essas lições que são derramadas para a humanidade nesse momento tão importante para a evolução planetária. Chegamos ao final desse módulo, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Já já voltamos com uma entrevista, ó, daqui. Fica conosco. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro trata das consequências e das aplicações do Espiritismo e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. 0 Operadora 11 6979 2157. O Sublime Peregrino. Mensagens do Astral. Fisiologia da Alma. Esses são alguns títulos que você encontra na Editora do Conhecimento. Visite o nosso site www.edconhecimento.com.br ou ligue para 019 3451 5440.